Bem, então, pensando nessa construção vórtica, né, que a Zezé apresentou, e nesse grande enigma que é construído sobre essa personagem, né, o Cara de Bronze, não só sobre o personagem, mas sobre toda a enunciação e construção do próprio conto, nós nos perguntamos, assim, de uma forma bastante própria, qual a mensagem, então, cifrada nessa poética, né? Essa poética da natureza, essa poética do próprio conto, já que a linguagem rosiana é essa linguagem poética, a linguagem da prosa que deseja ser poesia e a linguagem da poesia que deseja ser prosa, né? Ela fica nesse movimento. Então, retomando um pouquinho um texto do Agamben, né, O Fogo e o Relato, de 2018, a gente trouxe essa frase porque ela resume bastante uma possibilidade de resposta em relação a isso. Então, citando, a história é aquilo que um mistério apagou e escondeu seus fogos. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Que toda essa narração que traz, né, o conto traz para a gente, que é a poética do sertão, as veredas do sertão, é também uma poética da experiência, né, de quem vive ali, de quem escuta o sertão, de quem é o sertão, né? A palavra ela não simplesmente está ali. E pensando nisso, a gente pode fazer uma relação bastante assim interessante com relação à autoria desse narrar, né? Quem narra? Então, são muitos narradores, assim como são muitos que pretendem ou que fazem um movimento de definir quem é esse cara de bronze. Então, vocês viram todas as descrições que são e não são, a gente não sabe se de fato esse personagem é assim ou não é. Então, essa autoria também é compartilhada. A construção desse personagem não é uma construção de um narrador ou de um grupo de narradores que atuam ali dentro de um cenário, mas de todos eles, inclusive nós leitores, porque a gente tenta perseguir de fato essa linha e fica se perguntando o conto todo, né? Quem é o Cara de Bronze? Por que ele está ali? O que significa essa figura? Então, por isso a gente colocou que tanto essa autoria quanto a narração, ela se mostra estilhaçada entre os múltiplos narradores, que vão construindo, então, o imaginário, não só do personagem, mas desse narrar e desse contar. Então, toda essa dinâmica, todo esse movimento, porque esse conto é movimento, traz também essa atmosfera da contação, né? Da contação de história, da oralidade, dessa oralidade que se faz na cultura popular, que se faz na música, que se faz na própria poesia falada, por exemplo, né? Então, a mensagem cifrada desse texto, desse conto, ela se encontra, né, nessa existência fantasmática do Cara de Bronze no texto, que vai vagando por esse dito e não dito, de como ele é visto pelos outros, né? Porque a gente só tem a esfera de como os outros o veem. A gente não tem essa voz, né, em primeira pessoa desse Cara de Bronze, né? Mas a gente tem, então, toda uma recuperação, uma construção, uma imagem mítica mesmo da oralidade, da figura do contador lá do sertão, né, dos recônditos do Brasil. E, com isso, a gente tem também uma imagem da origem da língua, né? A língua começa com um som, um balbucio, um gesto mesmo, que não tem um significado fora ela, mas ela é o significado, ela é o próprio ato enunciativo e nele se encontra todo o valor e toda a riqueza, né? Então, recuperando ainda, né, esse texto do Agamben, do Fogo e do Relato, ele traz para a gente justamente essa definição e essa ideia. Então, eu cito: só pode ser narrado o mistério, integralmente libado numa história. É justamente a pedra angular da construção do Cara de Bronze. O Cara de Bronze é o enigma, né? É o mistério. E continuando. Agora nos retira a palavra. Né? Dele foi retirada, de fato, a palavra. O Cara de Bronze não tem essa palavra, como se fosse, né, num conto tradicional. Fechou-se para sempre numa imagem. Né? É o que sobra, né? O que resta do Cara de Bronze para nós leitores e para os próprios narradores, personagens ali do texto, é justamente essa imagem
de quem é esse cara de bronze, mas é uma imagem, que nem a Zé disse, que aí não é. Ela é movente, né? Ela balança que nem os buritis, né? Que nem os coqueiros que ali estão. Então, esse enigma no narrar, esse mistério do fogo, do relato, que está inscrito, né, no corpo do texto de Cara de Bronze, ele não se pode narrar porque é experiência, que nem eu estava dizendo anteriormente. Então, esse conto eu consigo enxergar como um corpo desejante, né, dessa narrativa. Um corpo que busca um narrar, mas ele é ato descriativo. Então, por ser um ato descriativo, ou seja, ele nunca chega nessa narrativa final, ele nunca chega nesse final fechado, ou ele nunca define quem são esses personagens, ele de fato está revelando a sua própria natureza, com N maiúsculo, né? A sua essência, a sua narratividade. E por isso a gente entra em contato com tantas mutações de personagens que se encontram em simbiose com essa natureza, que é a natureza, né, paisagem, é a natureza local onde eles se encontram. E essa passagem do texto, né, do Cara de Bronze é uma imagem muito bonita desse processo. Eu cito: e cada piolho que catava, o piolim dizia, de repente, o segredo novo de alguma coisa, quando morria estralado. Então, ele revela um segredo no instante da sua morte, mas é um segredo que não é revelado para nós, leitores. Ele não está ali, ele fica em segredo, ele fica como enigma. E eu sigo. E o grivo sorria e aprendia. Ele se balançou como um coqueiro. Né? Então, a partir do momento que ele se apropria desse segredo, que fica ali guardado com ele se transmuta, né? Ele entra nessa simbiose com a própria natureza. E que é a própria natureza do conto, né? O conto está nesse lugar de se voltar à sua própria estrutura, do seu próprio fazer, da sua praxis, né? Pode passar, Pri, por gentileza. E aí, pensando nisso, né, nessa mensagem cifrada... tudo bem, não tem problema. Peraí, não está aparecendo a marca d'água, não está passando, tá lindo. Peraí. A gente tiver que parar. Esse ou agora não? passou. Passou demais? Não, eu acho que era esse mesmo. Tá, peraí. É esse mesmo. Deu certo, tá bom, pode ir lá. Isso, tá ótimo. Obrigada. Enfim, então, como eu falava, então essa natureza, esses personagens que se transmutam na natureza do brutal, na natureza daquele espaço, né, em que eles estão, das gerais, se volta bastante a essa natureza do conto. Por quê? Citando Piglia, né, no Formas Breves, o Piglia, ele fala, né, que o conto narra sempre mais de uma história, né, narra pelo menos duas histórias. E uma delas está sempre cifrada. Então, a gente tem esse movimento no Cara de Bronze, apesar da gente até poder questionar se ele é um conto mesmo, até pela sua extensão, ou por outros índices ali, mas a gente tem essa estrutura do conto que o Piglia coloca para a gente, muito trabalhada mesmo por esses cantadores, esses personagens. E o que é interessante no Cara de Bronze é o que o Piglia fala também em relação à natureza do conto, que é a tensão de quem narra e de quem escuta. Essa escuta em Cara de Bronze, ela é muito forte, ela é muito presente. Não só pelos cantadores, pela figura dos cantadores, mas pela oralidade, pela musicalidade das frases, pela construção poética de cada enunciado, né? Então, citando Piglia a esse respeito, ele diz: não é o narrador oral quem persiste no conto, mas a sombra daquele que o escuta. Né? Por quê? Porque esse que escuta é o que vai narrar posteriormente. Então, a figura de quem escuta é uma figura enigmática, é essa figura em silêncio, é essa figura que observa, assim como o Cara de Bronze, que está ali na janela, que observa aqueles vaqueiros, que escolhe um deles para ir em busca desse algo, né, nessa viagem de 2 anos. E aí o Piglia, ele continua descrevendo, enfim, pontando essa ideia, e diz: a presença de quem escuta o relato é uma espécie de estranho arcaísmo, mas o conto, como forma, sobreviveu porque levou em consideração
essa figura que vem do passado. Ou seja, não é à toa que a história do Cara de Bronze começa no passado, né? O Grifo voltando, e as pessoas querendo saber o que ele viveu, né? Então, é uma narrativa que se volta, né? Que tem esse lançar aqui do olhar para trás. Seu lugar muda a cada relato, mas não muda a sua função. Está lá para assegurar que a história pareça, a princípio, levemente incompreensível, como se feita de subentendidos e de gestos invisíveis e obscuros. Bom, parece que o Piglia leu o Cara de Bronze e está falando do Cara de Bronze, né? Mas acho que isso não aconteceu. Porque, de fato, é esse movimento que acontece no Cara de Bronze. Então, a gente tem esse personagem à espreita, no quarto, na janela, ele escuta, e a gente colocou ali entre aspas, né, porque também é uma escuta, que a gente não sabe se ele está bem ali escutando, o que falam sobre ele, com essa figura fantasmática mesmo, né? Porém, apesar disso tudo, ele é a força motriz, né, de todo o movimento desses personagens. Ele impulsiona a ação central da viagem do Grifo, é ele que escolhe o Grifo. O Grifo é eleito a ir nessa viagem, a ir fazer essa busca e voltar. E essa volta, que é movimento também, mobiliza esses vaqueiros, esses cantadores, as pessoas que ali vivem, para entender esse passado no presente, né? Nessa presentidade do discurso mesmo. Então, nessa articulação, a gente tem esse presente ausente da narrativa, porque ele narra através do não narrar, porque o Grifo nunca conta exatamente o que ele foi fazer lá. Sabe-se que ele foi em busca dessa noiva, que tinha a pele da cor da lua, os olhos verdes e tudo mais, mas ela nunca aparece. Ela também se coloca à espera, né? À espera de ser encontrada, de ser trazida, de ser enunciada. E aí eu coloquei um trechinho aqui embaixo de um desses diálogos, né, desses cantadores vaqueiros. Então, o Jesuíno Filósio, ele diz assim: faço por saber como é que o pobre do Grifo deu para entender, para aprender essas coisas. E aí o vaqueiro Calixto aprendeu porque já sabia em si, de certo, amadureceu, né? Ou seja, ele já sabia em si, porque ele, de fato, era o próprio enunciar, né? Era o próprio cantar, ele é o próprio fazer do conto, né? Da contação. Pode passar. E aí, isso também se torna um enigma para o leitor, né? O que, de fato, o Cara de Bronze manda o Grifo buscar? Porque a gente sabe que é essa moça, mas ela nunca aparece. Então, se fosse, de fato, isso, por que ela não aparece? Por que ele não a trouxe? E o vaqueiro Cicica até coloca num momento, o que contou? As pessoas querem saber o que ele vai narrar dessa viagem. Não pode chegar assim, simplesmente não contar, né? Como que você vai narrar a sua experiência? É esse a forma desejante, né, de contar, que os vaqueiros impulsionam para que aconteça. Então, diz de onde veio, aonde é que foi, ele vai contar, ele não vai contar. Então, isso também coloca o leitor num lugar que esses narradores vão criando, desse desfazer também estético, porque o nosso primeiro impulso é ler o conto para chegar no final, para saber o que vai acontecer com esse Grifo, descobrir quem é o Cara de Bronze. Mas isso nunca acontece, porque a gente está num espaço poético, né? E a poesia ela é desejante não do seu significado externo, mas do seu significado interno mesmo, de deslocar os sentidos e significados, né? E aí eu trouxe uma fala do Guimarães Rosa mesmo, que é muito interessante. É uma fala de um livro que é Guimarães Rosa, correspondência com seu tradutor italiano Eduardo Bizzari. Depois procurem, é muito legal. E aí ele comenta sobre o Cara de Bronze, o conto, né, que ele escreveu. E ele deixa para a gente uma pista. Será que talvez seja isso que o Grifo foi buscar? E a gente pode arriscar, através da nossa leitura e minha da Zezé, que sim. Então, o próprio Guimarães fala: o Cara de Bronze era do Maranhão. Mocinho, fugira de lá, pensando que tivesse matado o pai. Veio, fixou-se, concentrou-se na ambição e no trabalho. Ficou fazendeiro, poderoso e rico. Triste, fechado, exilado, imobilizado pela paralisia,
que é a exteriorização de uma como que paralisia da alma. Parece misterioso e é. Porém, na última velhice, instalavam, assim como os piolinhos ali, né? Que toda hora que eles eram instalados, eles revelavam um segredo sem revelar. Então, sem se explicar, examinou seus vaqueiros para ver qual teria mais viva, apreensora sensibilidade para captar a poesia das paisagens e lugares. E mandou-o à sua terra, para depois poder ouvir. Então, olha a ideia de quem ouve o relato, né? Está muito presente aqui. Trazidas por ele, por esse especialíssimo intermediário, todas as belezas e poesias de lá. O cara de bronze, pois, mandou o Grivo buscar poesia. Que tal? Né? Então, conforme a gente vai mergulhando nesse enunciado do cara de bronze, a gente vai vendo isso. E se a gente for olhar lá no início, nas epígrafes, isso já está sugerido. Né? A primeira epígrafe, ela é o jogo. Então, a gente já entra nesse texto sabendo que ele é um jogo. Que jogo é esse? É o jogo enunciativo. É o jogo desse fazer e desfazer da construção literária, né? Eu acho que a gente pode pensar até não é um fazer e desfazer, é um desfazer contínuo. É como se a gente, dentro desse vórtice, né, dentro dessas ondas, que a gente perde um pouco o seu núcleo, a gente fosse desfazendo uma série de discursos, mas que todos, por se desfazerem, eles constroem um fazer estético, né, e enunciativo. Então, de fato, né, o Grivo vai em busca desse enigma da poesia, que continua um enigma, né? A poesia é um enigma, por mais que a gente tente decifrá-la, ela se mantém ali, sempre inapreensível, né? Como uma água que escorre entre os dedos, como um significado que a gente não consegue apreender, como algo que falta, que está sempre ali na sua contingência mesmo. Tanto que o narrador em terceira pessoa, que também está presente no conto, em determinado momento, ele diz assim, mas a história não é a do Grivo. Ué, então a gente está lendo ali, se embrenhando desses personagens, querendo entender quem é o Grivo, o que ele vai trazer, e o narrador fala para a gente, não é essa história que eu quero contar, né? Olha o Piglia, né, trazendo aí. Então, essa primeira história, que seria do Grivo, não é o que ele quer narrar. Então, ele narra algo que está na camada mais íntima, né, interior desse texto. Continuando. Não é a história do Grivo, da viagem do Grivo, tremendamente longe, viagem tão tardada, nem do que o Grivo viu lá por lá. Né? Então, não é. O narrador diz, não é essa história que a gente vai contar. E aí, na última entrevista do Guimarães Rosa, a gente consegue perceber que, de fato, isso faz parte da linguagem, isso faz parte da arquitetura da linguagem rosiana, da arquitetura do texto rosiano, né? E aí eu peguei essa citação para a gente mesmo entender como que é a relação do Guimarães Rosa com a língua, né? Com as palavras. E a gente vê que é uma relação bastante poética, porque ele não quer pegar a palavra no seu sentido, mas sim no seu não sentido, na sua sonoridade, no seu gesto. E ele diz, então, quando escrevo, não penso na literatura, penso em capturar coisas vivas. Daí que eu não tenha nenhum processo em relação à criação linguística. Eu quero aproveitar tudo que há de bom na língua portuguesa, seja do Brasil, seja de Portugal, de Angola ou Moçambique, e até de outras línguas. Pela mesma razão, recorro tanto às esferas populares como às eruditas, tanto à cidade como ao campo. E certas palavras belíssimas, como gramado, aloprar, pertencem à gíria brasileira, ou como malga, azinhaga, azenha, só correm em Portugal. Será essa razão suficiente para que eu as não empregue no devido contexto? Olha ele já dando aí a chave de leitura para a gente. Porque eu nunca substituo as palavras a esmo. Há muitas palavras que rejeito por inexpressivas. E isso é o que me leva a buscar ou a criar outras. E faço sempre com o maior respeito e com alma. Respeito muito a língua. Escrever para mim é como um ato religioso. Tenho um monte de cadernos com relações de palavras e de expressões. Acompanhei muitas boiadas a cavalo
e levei sempre um caderninho e um lápis preso ao bolso da camisa para anotar tudo o que bom fosse ouvido, até o cantar dos pássaros. Talvez o meu trabalho seja um pouco arbitrário, mas se pegar, pegou. A verdade é que a tarefa que me impus não pode ser só realizada por mim, né? Gente, ele dá para gente assim, né? Olha, para ler o meu texto, você vai ter que escutar o som dos pássaros, vai ter que observar esse burital, não só na sua parte imagética, mas você vai ter que ouvir esse burital, você vai ter que morar nele, você vai ter que se transmutar nessa paisagem. E é isso exatamente que ele faz, né? E quando ele diz que para ele a escrita, né, é a sua religião, e a religião tem essa ideia do religare, né? Ele religa a natureza humana com a natureza, né? Mostrando que a língua, os enunciados, o discurso, o texto, é essa natureza que está dentro da gente, né? Então, ele faz da sua escrita, da sua poética, um ato humano mesmo, né? Um ato de sobrevivência humano, de escuta humano, né? Pode passar, Pri, por favor. E aí, trazendo um pedacinho aí do texto do Agamben, que é o Arte e Inoperatividade Política, ele fala dessa contemplação que o próprio Rosa fala, né? O que é a poesia, se não a contemplação da língua que traz de volta o seu poder de dizer? Então, sim, o Grivo ir buscar poesia faz todo sentido. Essa linguagem se descria o tempo inteiro porque ela não quer significar, né, externamente a ela, faz todo sentido. Então, esse lugar não lugar de passagem, esse experimentar na língua o seu lugar original, essa potência de dizer, né, essa resistência ao ato comunicativo por meio de um quase dizer ao mundo, que a Maria Rosa, num artigo, né, que ela escreveu para a revista Bakhtiniana, que é a palavra poética no ter lugar da língua, ela traz, né, esse pensamento, e é justamente isso que o Cara de Bronze se propõe a fazer. Então, a proposta do Cara de Bronze é se fazer nessa zona de passagem, né, entre a poesia e a prosa, nessa língua que contempla o seu poder dizer, né? E nesse poder está incluído também o não dizer, né? Então, ele é um duplo movimento sempre. Por isso que a gente consegue aventar a hipótese do Cara de Bronze ser um resgate, né, de uma contingência, de um poder não dizer ou dizer de um outro modo. Por isso que, inclusive, o narrador em terceira pessoa, que entra no texto justamente para lembrar a gente disso, ele diz em determinado momento: eu sei que esta narração é muito, muito ruim para se contar e se ouvir, dificultosa, difícil, como burro no arenoso. Alguns dela vão não gostar, quereriam chegar depressa a um final. Esta história se segue olhando mais longe que o fim, mais perto, né? E que longe é esse que está mais perto? É a língua, esse contemplar da língua. E aí, só a gente trazendo uma citação já bem conhecida aí do Agamben, que está no Instâncias, é a questão do ato descriativo, né? O Rosa, ele cria não para traçar ato, uma ideia, mas como ele disse, eu trabalho com coisas vivas, eu trabalho com as mutações, eu trabalho com as ideias e com tudo que puder fazer parte disso, né? E aí, enfim, a Zezé tentou colocar isso tudo que a gente falou, mais ou menos, né, Zezé? Se quiser dar sua palavra aqui agora, dentro de um diagrama, enfim, de uma imagem também, já que a gente está falando tanto de imagem, como seria a imagem desse conto? Zezé, passo a palavra para você, então. Só liga o seu microfone, que está desligado. O primeiro gráfico que surgiu na leitura, né? Assim, foi rápido, no sentido de ver que o mundo narrado era o mundo da natureza, né?
Porque Rosa dizia que a prosa, nesse tempo da produção do Corpo de Baile, do Grande Sertão, Cara de Bronze, ele dizia que a prosa já acabou. Agora é a poesia, né? Que ele traria nesse conteúdo emotivo, lírico, que pode estar escrito em versos. Está aqui num dos seus críticos desse volume, seleção de textos do Eduardo Coutinho. E apareceu esse triângulo na minha imagem da dialogia das veredas, né? Que apontava o objeto do espaço musical do cantador. Então, você tem os quase signos dessas veredas em Grivo e nos cantadores poetas, né? E esse foi a primeira imagem que eu tive, que depois eu vou indo à frente, eu traduzi nesse movimento vertical do grau zero, né? O ponto zero e as narrativas que vão surgindo e girando em torno de si mesmas, né? Eu achei belíssima essa imagem, que é exatamente narrativa vertical, né? Sem começo, sem meio, sem fim, né? E mostrando que há uma leitura, um andamento de leitura, mais um movimento, um andamento de leitura, né? Poética. Tem uma frase muito interessante aqui de um crítico que eu gostei. Ele diz assim: a estrutura é dinâmica, né? É uma fábula concreta, através da identificação entre objetos e objetivos, entre o significante e o significado. Poema vivente que, se gerasse e crescesse, né, seriam a surpresa que caracteriza as coisas geradas pelas forças da natureza. Quer dizer, toda uma ecologia, né, que é trazida pelo canto, pela musicalidade, pelas propriedades da linguagem lírica, que se aplica à Cara de Bronze. Então, é isso que nós queríamos mostrar, né? Essa experiência que tem um ritmo, tem uma logicidade, né, própria ao discurso. Ela é toda inferencial, é mobilizada, é movimentada, né? E é uma descontinuidade de uma narrativa que começa pelo meio. E nesse meio está o grau zero. Aqui está a nossa leitura, né? Nossa busca de confirmação das descobertas, né? O que eu diria, né, assim, que nossa preocupação inicial era encontrar esse método. Que método nos levaria a ler uma narrativa suspensa, né? Que é nada, e é tudo. E ela está exatamente nessa dialética entre aquele que narra ou canta e aquele que ouve e narra.